por muito tempo, a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi ignorada, criticada ou até ridicularizada. Seus alertas foram chamados de exagero, suas crenças consideradas radicais e seus princípios vistos como ultrapassados. Mas algo está mudando. Cada vez mais pessoas, de diferentes religiões, ou até sem religião, começam a notar algo desconcertante. Aquilo que os adventistas diziam há décadas está começando a se cumprir diante dos nossos olhos. E então surge a pergunta inevitável: o que exatamente essa igreja viu antes de todo mundo? Por que ela parece ter se antecipado a tantas crises, conflitos e transformações que hoje dominam o mundo moderno? Neste vídeo, vamos expor com clareza os principais pontos que só os adventistas enxergaram e que agora estão se tornando impossíveis de negar. Fatos, previsões, princípios e advertências que provam que essa igreja não estava simplesmente sendo diferente. Ela estava sendo coerente com a verdade bíblica, mesmo quando ninguém queria ouvi-la. Se você valoriza conteúdos sérios, objetivos e bem fundamentados sobre fé, história e profecia, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você pensa sobre o tema de hoje. E se quiser apoiar ainda mais esse trabalho, considere enviar um "Valeu demais". Sua força faz toda a diferença. Primeira, a igreja que avisou antes de todo mundo. Desde o século XIX, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se destacou entre as denominações cristãs por sua missão profética clara: anunciar os sinais dos últimos dias e preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo. Fundada oficialmente em 1863, a igreja surgiu em meio a um cenário religioso e social conturbado nos Estados Unidos, época marcada pelo grande movimento do Segundo Grande Despertar. Diferente de muitas igrejas que buscavam conforto e adaptação ao mundo, os pioneiros adventistas, como Ellen G. White, James White e Joseph Bates, basearam sua fé na leitura minuciosa das profecias bíblicas, principalmente nos livros de Daniel e Apocalipse. Eles reconheceram que o mundo caminhava para um período de provas intensas e que a volta de Cristo estava próxima, embora o momento exato não fosse conhecido. Por isso, a mensagem da igreja sempre teve um tom de alerta e urgência, convocando as pessoas a se prepararem espiritualmente, moralmente e socialmente. Apesar do ceticismo e da rejeição que enfrentaram, especialmente após o grande desapontamento de 1844, quando muitos esperavam o retorno imediato de Cristo e isso não aconteceu, os adventistas perseveraram, estudando e ajustando sua compreensão das Escrituras. Esse compromisso fez com que, por décadas, a Igreja Adventista fosse vista com desconfiança por outras denominações e pelo próprio mundo secular. No entanto, muitos dos acontecimentos previstos nas profecias, como guerras mundiais, tensões políticas, crises econômicas e mudanças sociais profundas, começaram a se tornar evidentes no século XX e XXI, confirmando a visão que os adventistas já tinham há muito tempo. Além disso, a igreja não se limitou a ser apenas uma voz profética. Ela se tornou um movimento mundial, com instituições educacionais, hospitais e um trabalho missionário dedicado, refletindo sua preocupação com a vida integral das pessoas, corpo, mente e espírito. Esse histórico único faz da Igreja Adventista do Sétimo Dia uma referência para quem busca entender os tempos atuais sob a perspectiva bíblica e espiritual. 2. A visão profética que se cumpre no século XXI. Há uma razão pela qual o estudo das profecias ocupa lugar central na doutrina adventista. Não se trata de sensacionalismo, mas de coerência com o texto bíblico. Segundo a compreensão profética da Igreja,
o mundo caminharia para um cenário de unificação político-religiosa, onde poucos controlariam muitos, e as liberdades individuais seriam ameaçadas em nome da paz ou da união. Essa profecia está descrita com riqueza de detalhes em Apocalipse 13. Durante anos, essa visão foi motivo de escárnio. Muitos diziam: isso nunca vai acontecer, a religião está morrendo, ninguém mais vai impor crença a ninguém. Mas agora o discurso mudou. Com a ascensão de líderes que misturam fé e poder, o aumento do autoritarismo em países antes considerados democráticos e a manipulação da fé em discursos públicos, os alertas da profecia adventista parecem mais atuais do que nunca. Até mesmo o debate sobre leis dominicais, que antes parecia impossível, voltou à tona em ambientes políticos e religiosos. O apelo por um dia de descanso comum para o planeta, em nome da saúde, do clima ou da família, ganhou espaço em discussões globais. O cenário está montado. E a pergunta que muitos fazem hoje é: como os adventistas sabiam disso tudo antes? 3. Um estilo de vida que o mundo zombava. Agora todos querem. Durante muito tempo, o estilo de vida adotado pelos adventistas foi alvo de críticas e piadas. Regras sobre alimentação, descanso no sábado, abstinência de álcool e tabaco, além de um cuidado especial com a saúde, eram vistos como exageros ou algo antiquado. Mas a realidade mudou drasticamente. Nos últimos anos, a ciência e a medicina reconheceram a importância de uma alimentação equilibrada, do descanso adequado e da prevenção de doenças através do estilo de vida. Hoje, hábitos que eram taxados de reclusos ou radicais tornaram-se referência para milhões de pessoas no mundo todo. Os adventistas não apenas pregaram isso, mas viveram como exemplo vivo, mostrando que cuidar do corpo é também um ato espiritual. Eles souberam enxergar que o bem-estar físico e espiritual estão intrinsecamente ligados, algo que só agora a sociedade começa a aceitar. 4. O respeito à liberdade religiosa. Um dos pilares da fé adventista é o respeito à liberdade de consciência e crença. Em um mundo onde muitas vezes a intolerância religiosa domina, a Igreja Adventista mantém uma postura clara. Ninguém deve ser obrigado a seguir uma fé contra sua vontade. Esse princípio não é apenas teórico. Historicamente, os adventistas sofreram perseguições justamente por manterem suas convicções, especialmente sobre o sábado e as profecias. Ainda assim, eles nunca responderam com violência ou imposição, mas com firmeza e paciência. Esse respeito à liberdade é um testemunho que hoje atrai simpatia e admiração, pois mostra que a fé pode existir sem violência, sem coerção e com profundo respeito ao próximo. 5. Não negociam seus princípios. Os adventistas do sétimo dia são amplamente reconhecidos pela firmeza com que mantêm seus princípios fundamentais, mesmo diante das fortes pressões sociais, políticas e religiosas que frequentemente buscam moldar crenças e práticas para atender interesses externos ou modismos passageiras. Essa determinação não se baseia em teimosia ou obstinação, mas em uma profunda fidelidade ao que acreditam ser a verdade revelada na Bíblia. Desde a fundação da Igreja, essa coerência tem exigido coragem e sacrifícios. Muitas vezes, os adventistas foram marginalizados, desacreditados e até perseguidos por recusarem abrir mão de ensinamentos como a guarda do sábado, o estilo de vida saudável e a expectativa da volta de Cristo. Porém, essa postura inabalável é, na verdade, uma expressão de respeito à palavra de Deus e à consciência individual, valores que sustentam toda a estrutura da fé adventista. O mundo contemporâneo, marcado pela fluidez de valores e pela busca constante por aceitação social, começa a reconhecer o valor dessa integridade.
Mudar a verdade para agradar ao contexto ou para evitar conflitos pode parecer mais fácil, mas, como a história e a experiência mostraram, é um caminho perigoso que leva à perda de identidade e de propósito. Assim, manter-se firme nos princípios, mesmo quando o ambiente é desfavorável ou hostil, é uma das características que verdadeiramente diferenciam os adventistas. Essa fidelidade os prepara para enfrentar os desafios dos tempos atuais, dando-lhes uma base sólida para resistir às pressões e permanecer firmes em sua missão. Essa coerência também inspira muitos fora da igreja, mostrando que é possível viver com convicção, honestidade e compromisso, mesmo quando o custo é alto. Em última análise, essa postura evidencia um povo que não apenas acredita na verdade, mas que a vive, construindo um legado de fé e resistência que continuará a influenciar gerações. 6. Coerência doutrinária. A doutrina adventista não é resultado de modismos ou adaptações passageiras, mas de um estudo cuidadoso das Escrituras, buscando unidade e coerência. Essa coerência se reflete na forma como interpretam a Bíblia, nas práticas de culto e no modo de viver. Enquanto muitas denominações mudam suas interpretações conforme as tendências culturais, os adventistas seguem uma linha clara, tentando aplicar a Bíblia em sua totalidade e não apenas partes selecionadas. Essa consistência é um dos motivos pelos quais muitos estudiosos e até críticos respeitam a Igreja, mesmo que não concordem com todos os seus ensinamentos. Conclusão: o que o mundo começa a perceber? A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é apenas uma denominação entre tantas. Ela é um sinal de alerta, uma voz que desde o passado tem clamado por uma preparação espiritual, moral e social para os tempos difíceis que vivemos. Enquanto o mundo ainda tenta entender as crises, os conflitos e as mudanças que assolam a humanidade, os adventistas já estavam, há muito tempo, enxergando tudo isso com clareza, através das Escrituras e da fidelidade aos seus princípios. Hoje, mais do que nunca, o que só eles enxergaram começa a ser percebido por todos. E essa percepção pode ser a chave para que muitas pessoas encontrem esperança, equilíbrio e fé em meio à confusão geral. Se este vídeo ajudou você a entender melhor essa realidade tão atual, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas possam conhecer essa verdade. Comente aqui embaixo suas impressões, dúvidas ou histórias relacionadas. Seu apoio fortalece muito esse projeto. E claro, se quiser mostrar seu valeu demais pelo nosso trabalho, a gente agradece de coração. Até o próximo vídeo.